Fala, juventude! Belezinha? Tranquilidade? Jovens, hoje nós estamos aqui para dar continuidade a essa playlist de redação no vestibular. Já falamos a respeito do conceito geral de texto dissertativo, já falamos a respeito de como fazer uma boa introdução e já falamos também daquele miolo do texto, né, a parte do desenvolvimento do argumento. Falta então fechar o texto dissertativo, ou seja, falta falar da conclusão. E é o que a gente vai fazer hoje. Então, vamos ver hoje duas maneiras bem práticas para você encerrar, para você finalizar o seu texto dissertativo. Vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, jovens, antes da gente começar esse papo, é legal lembrar, como eu já falei aí na introdução, tá, que existem outros vídeos aqui no canal falando de outros momentos, outras partes aí do texto dissertativo, né? Falando do conceito geral, falando da introdução, falando do desenvolvimento. Então, se você quiser, clica nos cards que estão aparecendo aí em cima, beleza? Aqui no vídeo, e dá uma olhada nesses outros vídeos também pra gente fazer a ponte pro papo de hoje. E antes da gente dar uma olhada, pessoal, especificamente nessas duas maneiras aí bem práticas para você encerrar o texto dissertativo, é legal lembrar de outros detalhezinhos bem importantes também. Primeiro ponto, pessoal, jamais encerre o seu texto dissertativo deixando o seu texto aberto, cara. Tá? Lembra lá, a conclusão é o momento de fechamento. Então não dá para você encerrar o seu texto dissertativo com frases ou ideias que vão deixar a coisa aberta. É por isso que você jamais encerra o seu texto dissertativo com uma pergunta, por exemplo. Esqueça essas frases que deixam a coisa aberta. Lembra lá, conclusão é o momento de fechamento de todas as suas ideias. Ah, e tem um detalhezinho importante aqui também, hein? Evita, pessoal, usar aí alguns clichês super comuns para iniciar o seu último parágrafo. Então é muito comum a galera começar o último parágrafo com frasezinhas ou palavras, né, como resumindo, vírgula, aí continua. Ou então, em resumo, vírgula, aí continua. Ou ainda, portanto, vírgula, e aí vai. Né? Ou em suma, vírgula, e aí continua. Tudo isso não é que tá exatamente errado, mas é muito clichê. Ou seja, todo mundo faz isso. Então, tenta evitar esses clichês aí, beleza? Aí você tá pensando, né? Tá, Fefô, mas se eu evito esses clichês, então eu coloco o que no lugar? Pessoal, tem algumas estratégias bem simples, né? Alguns termos aí legais para você iniciar o seu último parágrafo. Então você pode começar o último parágrafo com ideias como em virtude disso, vírgula, e aí você continua. Ou você pode colocar ainda sendo assim, vírgula, e aí você continua. Ou ainda ideias como, pessoal, né? Conforme as ideias supracitadas, vírgula, ou ainda de acordo com o que foi exposto, vírgula, e aí você continua, tá? Então perceba que você tem algumas ideias que, além de não serem clichê, elas vão fazer o quê? Elas vão estabelecer uma relação com o restante do texto. Elas vão fazer esse link, como se você estivesse dizendo ali, né? Então, com base em tudo o que foi apresentado, vou fechar o meu texto. Beleza? Então, tem umas dicas bem legais, foge do clichê, vai por mim, essa é uma boa estratégia. E aí agora sim, né? Agora que a gente tem essas ideias mais gerais aí sobre a conclusão, né, todas na nossa cabeça, quais são exatamente essas duas maneiras aí práticas para você encerrar o seu texto? Pessoal, essas duas maneiras são conclusão por retomada da tese e de elementos do texto, ou ainda você pode encerrar o seu texto por aquilo que a gente vai chamar de proposta de intervenção. O que a gente tem em cada uma dessas opções aí? Pessoal, para a gente falar de retomada da tese e de elementos do texto, eu preciso mesmo que você dê uma olhada lá, se é que você ainda não viu, né, no vídeo no qual eu falo a respeito de introdução. Porque nesse vídeo eu explico o que é exatamente a tese. E nesse tipo de conclusão você vai justamente retomar a tal da tese, beleza? O lance é o seguinte, você pega a tese que
que está lá no comecinho do texto, encerrando o primeiro parágrafo, e retoma fazendo uma reconstrução das ideias, tá? Então você pega essa tese, faz um movimento circular, ou seja, pega lá do começo, vai lá para o final, estabelecendo uma relação com o começo, tá? E você retoma essa tese. Você vai reescrever a tese, claro que dando mais robustez, ou seja, você vai reescrever essa tese, tá? Recriando algumas ideias e complementando essa tese. Você pode complementá-la justamente com outros elementos do texto, por isso que a gente chama de retomada da tese e de elementos do texto. Tá? Então é isso mesmo, é recuperar a tese, tá? Reconstruir e complementá-la. Daqui a pouco a gente vai ver na prática como você usa essa retomada da tese e de elementos do texto. E aí a gente tem também, né, uma segunda opção, que é a tal da proposta de intervenção, exigida hoje aí pelo Enem, por exemplo. Tá? Pessoal, o que significa a proposta de intervenção? O lance é mais ou menos o seguinte: até o final do texto, você vai ter que dar um jeito de propor algumas ideias que podem, pelo menos, amenizar aquele problema. Tá? Você não tem exatamente a obrigação de solucionar o problema. Calma, não carregue esse peso aí nos seus ombros, beleza? Tá? Se fosse assim, os caras chamariam de proposta de solução. E não é uma solução. Você vai só intervir no problema, você vai propor ideias que podem ali melhorar aquela problemática. Joia? E aí, pessoal, tem uma estratégia básica, assim, super prática, super simples para você fazer uma proposta de intervenção da hora. Tá? O lance é o seguinte: uma boa proposta de intervenção responde sempre 3 perguntinhas. Sempre 3. Tá? Então, quando você ler, né, ou reler a sua própria proposta de intervenção lá, tenta verificar se a sua intervenção, se esse parágrafo final está respondendo essas 3 perguntinhas. Respondeu? Fica tranquilo, fica tranquila, sua proposta de intervenção tá da hora. E quais são essas 3 perguntinhas? Toma nota aí. Uma boa proposta de intervenção sempre deixa muito claro, primeiro, o que vai ser realizado, ou seja, qual é a proposta em si, qual é a grande ideia, tá? Também vai responder como aquilo vai ser colocado em prática, ou seja, você também vai propor ali uma metodologia, você tem que explicar rapidinho como aquilo vai ser feito, beleza? E você vai ter que deixar claro também quem vai colocar aquilo em prática. Ou seja, pessoal, quem é o sujeito agente, quem é a pessoa ou a instituição ou o órgão, sei lá, que vai colocar aquilo em prática. Né? Alguém tem que colocar aquilo em prática, alguém tem que fazer acontecer. Né? Então, respondeu o que vai ser feito, como a coisa vai ser feita e quem vai colocar em prática, quem vai fazer, respondeu essas 3 perguntinhas, fica tranquilo, fica tranquila, isso significa que a sua proposta de intervenção tá completona, tá da hora, beleza? E aí, pessoal, eu separei aqui para vocês 2 exemplos, né? Um exemplo de uma conclusão feita com base na retomada da tese de elementos do texto e uma outra conclusão, um outro exemplo, tá? De uma conclusão feita aí com base numa proposta de intervenção. E aí eu fiz o seguinte, para estabelecer uma ponte legal aqui com os outros vídeos, né, aqui do canal, tá? Eu peguei, pessoal, um dos exemplos de introdução que eu usei lá no vídeo das introduções, beleza? Então eu vou pegar esse exemplo e para esse mesmo exemplo eu vou construir aqui, vou trazer para vocês 2 propostas de conclusão, né? Uma via intervenção e outra via retomada. Acompanhe aí comigo, dá uma olhada. Bom, pessoal, então vocês estão acompanhando aí comigo, né, esse exemplo que eu já tinha colocado lá no vídeo sobre os tipos de introdução, né? Eu tinha construído aí um exemplo de introdução com base no tema As exigências do mercado de trabalho no mundo atual. Tá? E aí eu trouxe essa introdução que eu faço questão de reler aqui com vocês. Acompanha comigo aí. A introdução diz o seguinte: define-se como síndrome de burnout o conjunto de sensações como esgotamento emocional, ansiedade ou cansaço excessivo quando decorrentes especificamente do contato com o ambiente de trabalho. Em um mundo pautado por relações profissionais cada vez mais disputadas, essa patologia ganha espaço entre trabalhadores de diversas áreas, pois esses se sentem pressionados a realizar as suas funções.
É dever dos setores público e privado prezar não apenas os lucros, mas também o bem-estar dos seus colaboradores. Beleza? Então tá aí, pessoal, você tem um exemplo de introdução, né? A gente já tinha falado sobre essa introdução aí, e para essa introdução eu trouxe então, pessoal, 2 exemplos de conclusão. Vamos dar uma olhada no primeiro. Acompanha aí comigo. Vamos começar então com um parágrafo de conclusão, pensando nessa introdução que eu acabei de ler com vocês, tá? Pensando então no modelo de retomada da tese e de elementos do texto. Considerando então esse parágrafo de introdução que eu acabei de ler com vocês, dá uma olhada comigo então nessa conclusão aí por retomada da tese de elementos do texto. Vamos lá. Por conta dos inúmeros problemas decorrentes de realidades de trabalho intensas e extenuantes, o conceito de lucro já não se sustenta como peça fundamental na engrenagem capitalista. O elemento humano representa parte essencial desse modelo econômico. Sendo assim, o bem-estar corporativo requer um olhar cuidadoso daqueles que se propõem a gerir negócios de pequeno ou grande porte. Você percebeu aí o que aconteceu? Essa conclusão inteira, na verdade, pessoal, é uma retomada, é uma reconstrução da tese que eu já tinha apresentado lá na introdução. Eu já tinha falado a respeito da necessidade de um olhar mais cuidadoso, né, com funcionários, com colaboradores, aí um olhar cuidadoso por parte dos empregadores, né? E eu simplesmente retomo isso. Claro que eu trouxe outras ideias que provavelmente estariam espalhadas no texto, né? Mas nada mais, nada menos eu tenho aí do que uma reconstrução da própria tese, tá? Então aí fica um exemplo para você, um modelinho de conclusão via retomada da tese e de elementos do texto. E agora um exemplo de conclusão via proposta de intervenção. Acompanha comigo. Em virtude dos inúmeros problemas decorrentes de realidades de trabalho intensas e extenuantes, é imprescindível que empregadores se predisponham a acompanhar de forma humanizada o cotidiano de seus colaboradores. Devem ser realizadas nas empresas atividades periódicas, como exercícios físicos ou de leitura, organizadas por profissionais ligados às áreas da saúde e educação. Dessa forma, o ciclo danoso do burnout dará lugar a ambientes mais saudáveis e produtivos. Percebeu o que aconteceu aí, né? Estou propondo algo que não tem aí a pretensão, né, de solucionar o problema do burnout para sempre, né, e pensar aí de maneira definitiva nas relações de trabalho. Não, eu tenho como pretensão simplesmente o quê? Intervir no problema. Né? Por isso, propósito de intervenção. Estou tentando melhorar um pouquinho essa problemática social. Né? E para isso, eu criei uma ideia tentando responder aquelas 3 perguntinhas. Perceba aí o seguinte, pessoal. O que vai ser realizado? Bom, a resposta está aí no parágrafo. Vão ser realizadas, né, tarefas, ali, atividades, né, periódicas, né, de exercícios físicos, de leitura, tá, organizadas pelas empresas e tudo mais, né, em prol do bem-estar dos trabalhadores. Então, o que já está aí. Como isso vai ser feito? Tá aí também, de maneira periódica, né? Ou seja, isso pode ser mensalmente, semanalmente, semestralmente, sei lá, né? A cada um período de tempo, ou seja, de maneira periódica, profissionais aí da área da saúde vão realizar, então, justamente esses exercícios físicos ou de leitura. Então, como a coisa vai ser feita, já tá aí também. Maravilha! E quem vai colocar em prática? Pessoal, tá aí também, especificamente profissionais ligados às áreas da saúde e da educação, isso, né, com um incentivo da própria empresa, do próprio empregador. Beleza? Então eu tenho o meu o que, o meu como e o meu quem respondidos aí nesse parágrafo como exemplo de proposta de intervenção para você. Bacana, né, jovens? Deu para ter uma boa ideia aí com esses exemplos, né? Fechar o texto dissertativo não é segredo. Tenta aplicar uma dessas estratégias aí, vai por mim, não tem erro. Beleza? E é isso, juventude. Valeu! Brigadão mais uma vez pela companhia, pela parceria aí. E se você chegou aqui nesse vídeo, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nada em relação a escrita, leitura, vestibulares e por aí vai. Beleza?
Tamo junto, é nóis. Até um próximo vídeo, beijos, abraços, leio, logo escrevo. Tchau!